Bem-vindo a todos. Vamos resolver mais uma questão de cálculos químicos, tá certo? Uma questão discursiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro e uma questão que apresenta uma certa dificuldade para o aluno, tá? Pois ela exige do aluno um certo conhecimento matemático, tá? Então, o importante da resolução dessa questão é que você entenda como ela foi resolvida, você entenda o raciocínio utilizado, a matemática utilizada, para você poder usar esse mesmo raciocínio em outras questões semelhantes, tá bom? Então vamos começar a resolução. A questão fala que ela tem um elemento M, olha só, um elemento M, e esse elemento M é formado por dois isótopos, o M79 e o M81. Ele não dá a porcentagem, a abundância dos isótopos, ele só fala que são dois isótopos. Ele dá a massa atômica do elemento, que já foi calculada, tá? Que elemento é esse? O elemento M. Então ele dá a massa atômica e ele pergunta para você qual é o percentual de cada isótopo. Olha só, ele quer justamente que você ache qual é a abundância isotópica, né? Qual é a quantidade que existe de cada isótopo na natureza. A dificuldade dessa questão é justamente porque são duas porcentagens, né? É a abundância dos dois isótopos que ele não dá para você. Então vamos pensar como resolver essa questão, tá? O que é que eu posso fazer aqui? Você lembra que massa atômica do elemento, essa massa atômica é calculada através de uma média ponderada? Existe uma expressão matemática que é uma média ponderada? Então o que eu posso fazer? Jogar aqui essa média. Então vamos jogar. A massa atômica do elemento vai ser, olha só, a expressão é essa. Massa atômica do elemento vai ser a massa do primeiro isótopo vezes a abundância do primeiro isótopo. Então, é a massa vezes a sua abundância, mais a massa do segundo isótopo vezes a sua abundância do segundo isótopo. Se tivesse 3 isótopos, seria mais a massa do terceiro isótopo vezes a sua abundância, tá? Sempre é esse. É assim que é feita essa expressão, esse cálculo da massa do elemento. Tudo isso dividido por 100, olha. Lembrando que durante a aula eu expliquei que esse 100, na realidade, é a soma das abundâncias. A abundância não é um percentual, não é porcentagem. Então a soma das porcentagens dá 100%. Então a gente joga aqui 100, mas esse 100 é a soma das abundâncias. Ficou claro? Bom, então o que eu posso fazer nessa questão? É substituir os valores aqui, pessoal. Ele me deu aquilo ali, eu vou substituir aqui, já que é assim que é calculada a massa do elemento, tá bom? Então é esse o raciocínio, é essa a lógica. Então vamos fazer a substituição. A massa atômica do elemento ele deu, olha só, 79,90, não é isso? Essa é a massa atômica do elemento, 79,90. Massa atômica do primeiro. Percebeu que eu só estou substituindo? Só. Massa atômica do primeiro. O primeiro, eu vou considerar isso aqui o primeiro. Massa atômica dele, 79. Na realidade, essa não é a massa atômica, tá? Aquele ali é o número de massa. A questão não te deu a massa atômica. A massa atômica dos isótopos é medida em U. Você lembra que a massa é medida em U? Já foi te ensinado isso. Ele não deu. Mas quando ele não dá a massa atômica real, nós podemos usar nos cálculos o número de massa, porque é um valor muito próximo. Eu já expliquei para você isso na aula que eu dei sobre isso, tá bom? Então você pode usar aquele número ali? Pode, sem problema. Então vamos lá, 79, que é a massa do primeiro, vezes a sua abundância. Só que eu não tenho a abundância, percebeu que eu não tenho? Então faz o seguinte, se eu não tenho aquela abundância, vou chamá-la de X, entendeu? Não é obrigado chamar de X não, você pode deixar um se quiser. Mas por uma questão didática, para você entender melhor, eu vou chamar de X,
Tá? Então, ó, a massa vezes a abundância. Então, 79 vezes x. Eu não sei a abundância, chamei de x. Mais a massa do segundo. A massa do segundo é 81. 81 vezes a abundância do segundo, A2. Só que eu também não tenho A2. Então, se eu não tenho A2, vou chamar de Y, né? Não posso chamar de X. Porque X é aquele lá. Esse aqui é outro. Então, eu chamo de Y, tá bom? Então, você tem aqui a massa vezes a abundância 2, que é Y. Tudo isso dividido por 100. Pronto, tá? Então, eu caio aqui numa equação matemática. Então, por isso que a questão ela tem um nível mais elevado, tá? Uma questão mais difícil para alguns alunos, por causa do conhecimento matemático que ela exige de você. Bom, você tem uma equação aqui, ó. Aí vamos tentar resolver essa equação. O que é que eu posso fazer aqui? Tem um 100 aqui embaixo, pessoal. Então eu posso jogar o 100 para cá. Ele tá dividindo, ele vem multiplicando, não é isso? Não é isso que a matemática te ensinou? Vem multiplicando. Eu vou fazer direto aqui, tá? Vou multiplicar isso por 100. Por que eu vou fazer direto? Porque multiplicar por 100 basta andar com a vírgula. Esses macetes são úteis para você não perder tempo com conta desnecessária, tá? Então, multiplicou por 100, olha, o 100 vem para cá multiplicando. Multiplicou por 100, basta andar a vírgula 2 vezes, porque o 100 tem 2 zeros, não tem? Então, você vai andar com a vírgula 2 vezes. Então, vai ficar multiplicando aqui, ó. Esse aqui vem para cá multiplicando, vai ficar 799, ó. 7.990, porque a vírgula vai andar 2 vezes. Então, vai ficar aqui no final. Então, você já multiplicou por 100, o 100 já saiu daqui, aí ficou 79x mais 81y, ó. Não é isso? Bom, aqui não tem mais como resolver nada. Por que não? Porque aqui você tem x e aqui você tem y. Não tem como resolver, tá bom? Você engata aqui, tá bom? E aí é que você tem que entender a lógica. Como é que eu vou resolver isso? Olha, eu tenho x e y. Pessoal, isso aqui é uma equação com duas variáveis. Eu só resolvo uma equação com duas variáveis se eu tiver uma segunda equação, né? Isso chama-se sistema de equações. Lá do ensino fundamental que você aprende e que você também estuda no ensino médio de novo, esse sistema de equações, né? Se eu tenho x e y, uma equação, eu tenho que ter uma outra equação, tá? Então aí é que está a grande sacada da questão. Cadê a outra equação? Eu vou chamar isso aqui de equação 1, tá bom? Vou chamar de equação 1. Preciso de outra equação? Sim. Cadê a outra equação? A outra equação está bem aqui no 100, ó. O que é que eu disse para você sobre esse 100? É a soma das porcentagens, não é? A porcentagem aqui não é x, a porcentagem aqui não é y, e a soma delas é 100%, cara. Então você tem uma outra equação aqui, ó. X mais y igual a 100%. Então esta é uma outra equação, olha só. Aí você tem duas equações. Vou chamar isso aqui de equação 2, tá bom? E aí, o que eu faço agora? Agora tu consegue resolver, porque tem duas equações. Tu consegue, se a tua matemática deixar, lógico, né? Se tu tiver matemática suficiente para resolver uma equação, um sistema de equações. Vou fazê-lo aqui por substituição, tá? Existem três maneiras. Substituição, comparação, tá? E adição. Mas eu vou usar aqui uma maneira só, que é a substituição. O que é a substituição? É você tirar o valor de uma equação e jogar dentro da outra. Por isso que o nome é substituição. Então eu vou tirar aqui o valor, tá? De uma variável aqui. Quer tirar o valor? Jogar para o outro lado uma e deixar só uma. Então eu vou ficar aqui, ó. Vou jogar o y para lá. Não é preciso ser o y, você que escolhe. Vou jogar o y. Aí fica x igual a 100 menos y, não é isso? Olha só. X é igual a 100 menos y, tá? Ali daquela equação.
Aí eu vou pegar esse valor do x, jogar bem aqui, ó. Aqui, né, o x? Então, eu pego aquele valor do x e jogo aqui. Por isso que o nome é substituição, tá? Você vai substituir o valor. E aí, quando você substitui, você faz a resolução. Então, vamos lá. Escreve isso aqui e substitui o x. Então, 799 igual 79 x. Só que eu vou substituir o x, você lembra? Substituindo o x. O x não é 100 menos y? Então, vai ficar 79, 100 menos y. Você entendeu porque eu botei parêntese, né? Porque são dois termos, é 100 menos y, então você bota entre parênteses. Este aqui é o valor do x. Mais, perceba aqui, ó, mais 81y. Pronto. Agora você consegue resolver isso se a tua matemática deixar, lógico, tá? Por quê? Porque agora eu não tenho x e y, eu tenho apenas y. Você vai chegar no valor de y. Então vamos desenvolver 7.990 igual... Aqui você multiplica o primeiro termo e multiplica o segundo termo, né? Você sabe a matemática. 79 vezes 100 dá 7.900, tá bom? Menos, porque isso aqui é menos, 79y, olha só. Mais 81y. E aí você sabe que você tem números e letras. O que é que eu vou fazer? Vou botar o número tudo para esse lado. Eu vou jogar esse cara para cá, tá? Então, jogando esse cara para cá, vai ficar 7.990 menos, porque ele está positivo, ele passa menos, 7.900 igual. Eu joguei esse cara para cá, do lado de lá ficou só, tá? A variável y, olha só, ficou 81y, vou escrever aqui ao contrário, só estou escrevendo ao contrário para ficar melhorzinho, mais bonitinho. 81y, positivo, menos 79y, tá? Eu posso escrever ao contrário porque fica melhor, positivo menos negativo, tá bom? Então, agora você faz a conta, cara. Olha aí, fazendo a conta. Esta conta aqui, quanto é que vai dar? Esta conta vai dar 7.990 menos 7.900, vai dar 90. E esta conta aqui, 81y menos 79y, vai dar 2y. Olha só. Então, eu estou quase chegando no valor do y. O valor do y vai ser, passo 2 para cá, fica 90 dividido por 2 igual a y. Então, você chega que y é igual 90 sobre 2, que dá 45%. Chegamos no valor de y. Pronto. Você achou o y que corresponde à porcentagem desse isótopo. Olha só, 81. Então, aqui você tem 45%. Tá bom? Aqui, ó. Ele pediu os dois, né? Lógico, a questão não terminou. Tá? Você achou a porcentagem do 81, que é o y. Mas se você já sabe o y, o x fica super fácil. O problema era só achar o primeiro mesmo. Por quê? Porque o x já está até bem aqui, ó. X, bem aqui, ó. O x ele é igual a 100 menos o y. Né? E você sabe que a soma das porcentagens é 100, cara? Já falei para você várias vezes isso. Se a soma das porcentagens é 100, se aqui é 45, o outro tem que ser 55, né? Lógico. Tá? Mas só que a questão é discursiva, então é importante você mostrar como você chega no valor, lógico, né? Então, como é que você vai mostrar isso? Jogando bem aqui, ó. O x é igual a 100 menos o y. Então, fazendo esta conta, o x vai ser igual a 100 menos o y, que é 45. Não é isso? Então, você vai chegar, tá bom? Você vai chegar que o x é igual a 55%. Tá bom? Certo? Aí você achou o x.
o X é 55%. E aí você desenvolveu a questão, tá? Uma questão de nível difícil, tá bom? Graças a Deus uma questão dessa dificilmente cairia no Enem, porque o Enem você tem um tempo para resolver a questão muito reduzido. Essa questão ela é mais comum em processos seletivos tradicionais, tá? No Enem ela fica um pouco fora do contexto do Enem, tá certo? Devido à sua até dificuldade, o seu tempo que leva para fazer, ok? Mas é importante estar atento a como se resolve uma questão dessa, ok? Então até a próxima, pessoal.